Hoje saiu uma reportagem, né, lá da Carolina Brígido, lá no UOL, que diz o seguinte: no STJ, Bolsonaro se diz preocupado com perseguição jurídica fora do cargo. O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com uma eventual perseguição que possa sofrer por parte do judiciário a partir de 1º de janeiro, quando estiver fora do cargo e, portanto, sem direito a foro especial. Os processos contra o presidente que hoje tramitam no Supremo Tribunal Federal devem ser transferidos para a primeira instância. Então, para vocês entenderem, né, o que acontece a partir de 1º de janeiro. Esses processos que o Bolsonaro enfrenta no Supremo, eles devem ir para a primeira instância. Ou seja, eles saem da mão dos juízes do Supremo e vão para varas de primeira instância, porque ele vai ser agora um cidadão como nós, né? Que quando cometemos crime, somos penalizados por isso, né? O que não aconteceu com o Bolsonaro até agora. Muito bem. Qual que é o receio do Bolsonaro? Segundo a Carolina Brígido, lá no UOL, a preocupação foi manifestada na última terça-feira, portanto, 2 dias atrás, durante um evento de posse dos novos 2 ministros que ele próprio indicou para o STJ, né? Diante dos ministros da Corte Superiores e de juízes, o presidente diz que não cometeu nenhum crime e que exerceu o cargo com honestidade. Em resposta, ouviu dos juízes e ministros que ele não seria alvo de qualquer tipo de perseguição. Primeiro, Bolsonaro está com medo da cadeia. É óbvio, né? É óbvio. Eu vou ler aqui para vocês os processos que ele já responde no STF, mas não é só isso, tá? Mas achei muito boa a resposta dos juízes e dos ministros, dizendo que o Bolsonaro não vai sofrer nenhum tipo de perseguição. E não tem que sofrer nenhum tipo de perseguição mesmo, né? Por que vai sofrer perseguição? Temos que cumprir o rito legal das coisas, né? E então, assim, resposta muito boa, não vai ter perseguição, né? Foi o que foi dito para ele. Mas o Bolsonaro, obviamente, sabe que a coisa vai ficar feia para ele a partir do ano que vem, né? No STF, o Bolsonaro responde hoje a 4 inquéritos, tá? Pra vocês saberem, para vocês lembrarem. Aquele do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro saiu do governo acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger a própria família, tá? Tem um processo, tem uma investigação sobre isso, tem um processo sobre isso no STF. O processo que apura um vazamento de uma investigação sigilosa da PF pelo Bolsonaro. Lembram dessa história? O Bolsonaro vazou informações publicamente de uma investigação sigilosa que a Polícia Federal estava fazendo à época. Um outro processo trata das declarações do Bolsonaro durante a pandemia. Todas as declarações criminosas do Bolsonaro durante a pandemia. Tem um outro processo em relação a isso. Porque, obviamente, Bolsonaro, enquanto líder popular, enquanto presidente da República, o que ele fala reflete nas atitudes de muita gente, ou seja, muita gente deixou de se vacinar e morreu porque o Bolsonaro zombou da vacina, por exemplo, né? Então essas atitudes têm consequências, correto? E um outro processo por difundir notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Esses são os 4, tá? A PGR, obviamente, não apresentou nenhuma denúncia contra o Bolsonaro nesses casos, tá? Então, portanto, ele não é réu ainda, né? Ele não é réu em nenhum desses casos. Os 2 pastores que eram lobistas do Milton Ribeiro, né? Que atuavam regionalmente para levar verbas para essas regiões, ou seja, eram gestores de parte das verbas do MEC sem ter nenhum cargo no MEC, né? Os 2 foram acusados de receberem propina, óbvio, para fazer a gestão dessas verbas. Então o que eles faziam? Eles iam lá no município X, falavam com o prefeito, com o secretário, com o empresário e falavam, vou trazer uma verba aqui do Ministério da Educação, mas eu quero uma parte dessa verba para mim. Tá? Esse é o caso. Esse caso envolveu o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro caiu. Milton Ribeiro é um pastor também, presbiteriano, né? Tava ali na cota, né, dos evangélicos, presbiterianos também, dessa ala dos presbiterianos que apoiaram muito o Bolsonaro desde 2018, inclusive na eleição de 2022 agora, tá? E lembrem o seguinte, um dos pastores, quando o Milton Ribeiro é pego em um grampo, tá? O Milton Ribeiro fala o seguinte, que teria que recepcionar um daqueles pastores, porque aquele era um homem do presidente da República. Então, os 2 pastores lobistas que estavam lá atuando no MEC, um deles era um homem do Bolsonaro. Eu já fiz um programa sobre isso, quem tiver curiosidade pode voltar e ver este programa, tá? Ou seja, o pastor Milton Ribeiro, enquanto ministro da Educação, foi pego em um grampo dizendo que tinha que cumprir as ordens do Bolsonaro
e mandar as verbas para o pastor lobista do Bolsonaro. Isso é crime, assim, ó, na veia, né? Se for comprovado, tá? Isso não foi, o Bolsonaro não foi investigado sobre isso, não é réu sobre isso, tá? Então essa questão ainda está em aberto, a investigação está correndo, Milton Ribeiro é investigado e esse caso, sim, pode ser um caso muito complicado para o Bolsonaro, porque, para além de tudo, não trata apenas de palavras que o Bolsonaro falou, que pode se enquadrar em liberdade de expressão, blá 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 blá. Não, aí tem um roubo de dinheiro que parece bem evidente, e tem um pastor, ministro, pego em um grampo, dizendo que um dos lobistas ali era um homem do presidente da República. Então, obviamente, galera, Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tá morrendo de medo de ir pra cadeia. Não só ele, mas também os filhos. Vamos lembrar que há diversas suspeitas sobre os 4 filhos, inclusive Jair Renan, o mais novo, sobre os 4 filhos do Bolsonaro, de favorecimento, de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc, etc, etc. Por enquanto, as coisas estão mais ou menos em banho-maria. A gente vai ter que ver como vai ser a transição agora e ver como serão os primeiros anos do próximo governo. Vamos lembrar que mesmo com toda a estrutura do PT, mesmo com o tamanho do PT e mesmo com o tamanho do apoio popular que o Lula tinha, o Lula acabou sendo preso. O Bolsonaro não tem nem perto da estrutura, né, de, digamos assim, de comunicação, de defesa que o PT tinha. Inclusive, o Bolsonaro tem uma boa chance de ser abandonado por boa parte dos seus apoiadores de ocasião. Então, será possivelmente um homem mais ou menos isolado, né, sem uma estrutura partidária por trás que possa garantir, né, a sua defesa, etc, etc e tal. O PL do Valdemar da Costa Neto, que é o atual partido do Bolsonaro, já eventualmente alugou uma casa para o Bolsonaro em Brasília e diz que vai segurar a onda do Bolsonaro ali. Claro que para o PL é interessante manter o Bolsonaro como quase um refém, né, dessa coisa toda, né? O Valdemar da Costa Neto, que não é bobo nem nada, né? O Valdemar da Costa Neto vai segurar a onda do Bolsonaro ali, mas é quase, percebam a jogada, né? É quase um refém ali, né? O Bolsonaro também pode abrir a boca, falar muita coisa, é um cara que não tem compromisso com ninguém também, né? Então, a gente vai observar o andamento desses casos no próximo ano. Mas sim, eu venho falando isso olha só, há uns 2 anos, eu acho. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai se dar mal na justiça depois de sair do poder, tá? Tenho certeza, certeza. Só não vai acontecer se tiver um acordo muito espúrio e, caso isso aconteça, a gente vai denunciar isso aqui, tá bom? Porque esses caras não podem sair impunes depois de tudo o que eles fizeram. A presidência da República no Brasil nos últimos anos não foi uma presidência democraticamente normal. Ela fugiu à norma. E olha que a norma não é lá muito boa, né? O normal já não é muito bom. Fugiu completamente à norma. Eu não vou nem falar dos crimes que ele cometeu que poderiam gerar impeachment, né? Eu tô falando de crimes comuns mesmo. Crimes comuns do Bolsonaro. Inclusive crimes passados de quando ele não era presidente da República que eventualmente não prescreveram, que foram cometidos durante os mandatos do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, Bolsonaro já está espalhando para lá e para cá, que não quer ser perseguido, o PL está tentando fazer uma costa quente ali, segurar o Bolsonaro, parece que o PL está defendendo e segurando o Bolsonaro, mas vejam que esse jogo é um jogo duplo, né? Para o PL também é interessante ser o partido que mantém o Bolsonaro dentro de uma gaiolinha ali, né? Enquanto o protege, também se protege e também pode usar o Bolsonaro pelos próximos anos, porque o PL tem um governo para tocar pela frente na Câmara e no Senado, com um partido que fez aí muitas cadeiras na Câmara e no Senado. Tá bom, gente?